3 elevado a 0 é igual a 1, 5 elevado a 0 é igual a 1, 7 elevado a 0 é igual a 1. Eu não sei se vocês tinham a mesma angústia que eu, mas eu, enquanto aluno, queria muito saber por que o número elevado a 0 dá 1, porque me parece estranho. Para você também? Existem várias formas da gente demonstrar isso, porque que o número elevado a 0 resulta em 1, né? Eu escolhi aqui uma forma de mostrar isso para vocês, que eu acho que é a mais simples de vocês entenderem. Olha só, por que um número elevado a 0 dá 1? Vamos ver. Vamos partir do 3 elevado à primeira potência. 3 elevado à primeira potência é o fator 3 aparecendo uma única vez, então isso é 3. Se você quiser aumentar o expoente, você vai multiplicando cada vez mais pelo fator 3. Então, se eu pego 3 elevado à primeira e multiplico por 3, a gente vai ter 3 elevado ao quadrado. Se eu pegar esse 3 ao quadrado e mais uma vez multiplicar pelo fator 3, eu vou ter 3 ao cubo. Multiplicando mais uma vez por 3, eu vou ter 3 elevado à quarta, 3 elevado à quinta e assim sucessivamente. Assim se formam as potências, né? Bom, se no caminho de ida eu estou multiplicando por 3, o caminho de volta a gente então tem que dividir por 3. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Para eu vir de 3 à quinta para 3 à quarta, eu vou precisar dividir por 3. De 3 à quarta para 3 ao cubo, da mesma forma, vou dividir por 3. De 3 ao cubo para 3 ao quadrado também, de 3 ao quadrado para 3 à primeira, eu também divido por 3. Onde é que está localizado o 3 elevado a 0? 3 elevado a 0, ele está antes do 3 elevado à primeira. Se ele está antes do 3 elevado à primeira, eu preciso pegar o 3 elevado à primeira, dividir por 3, para a gente chegar ao 3 elevado a 0. Então, quando eu faço 3 elevado à primeira dividido por 3, eu tenho 3 elevado a 0. Lembram que 3 à primeira é o próprio 3? Então, 3 dividido por 3 é 1. Logo, a gente acabou de ver que 3 elevado a 0 é igual a 1. Claro que eu fiz isso através de um exemplo, para você demonstrar isso você precisa de um pouco mais, mas é um exemplo que fica bem fácil de você entender. Vamos ver aqui com 5. Ah, você fez com 3, né, professor? Vamos ver com 5 aqui. 5 elevado à primeira. 5 elevado à primeira, 5. Se eu multiplicar ele por 5 novamente, eu vou para 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5. Se eu multiplicar por 5 mais uma vez, 5 vezes 5 vezes 5, eu vou ter 5 elevado ao cubo. E assim eu vou seguindo. 5 à quarta, 5 à quinta e sucessivamente. Para eu ir, eu multiplico por 5. Para eu voltar, eu então divido por 5. 5 à quinta dividido por 5, eu vou ter justamente o 5 elevado à quarta. 5 elevado à quarta dividido por 5, 5 elevado ao cubo. E dividido por 5, eu vou para o 5 ao quadrado, e dividido por 5, eu chego no 5 elevado à primeira. Onde é que está o 5 elevado a 0? Antes do 5 elevado à primeira. Isso significa que para eu chegar até o 5 elevado a 0, eu tenho que pegar 5 elevado à primeira e dividir por 5. Que é justamente 5 dividido por 5. E quem é 5 dividido por 5? É 1. Provei também que 5 elevado a 0 é igual a 1. E, obviamente, isso aconteceria com qualquer número natural que a gente colocasse aí para demonstrar para vocês, com exceção da base 0, né? A base 0 elevado a 0 é uma exceção aí nessa demonstração. Mas eu posso mostrar para vocês que um número elevado a 0 dá 1 também a partir das potências de base 10. Vamos lembrar aqui? A potência de base 10 diz que quando você tem 10 elevado ao quadrado, o número que está no expoente, ele vai me dar justamente a quantidade de zeros final do número. Então, se eu tenho 10 elevado ao quadrado, esse número final vai ter 2 zeros. Se eu tiver 10 elevado ao cubo, vamos ter 3 zeros. O 1 acompanhado de 2 zeros. O 1 acompanhado de 3 zeros. Se fosse 10 à quarta, seria o 1 acompanhado de 4 zeros. Se fosse 10 à quinta, o 1 acompanhado de 5 zeros. 10 à nona é o 1 acompanhado de 9 zeros. Então, quem é o 10 à primeira? O 10 à primeira é o 1 acompanhado de 1 zero. Seguindo essa lógica, o 10 elevado a 0 seria o 1 acompanhado de nenhum zero.
o que a gente consegue provar, por exemplo, que 10 elevado a 0 também é 1. Espero que vocês tenham gostado dessa demonstraçãozinha, né, através de exemplos, por que o número elevado a 0 dá 1. Então segue a gente, vai lá no nosso canal do YouTube, segue aqui o nosso perfil também e vamos ajudar a esse trabalho continuar para que a gente consiga ajudar aí o máximo de pessoas possível. Fui!